Então, pessoal, de volta aqui com mais uma simulação usando o software Hydros. Aqui a gente vai fazer uma simulação numérica, né? Com relação a uma postagem que a gente fez no grupo de agricultura irrigada, tá? Eu vou abrir uma imagem aqui para ficar mais claro o que é a questão. É o seguinte, eu reconheço, né, que eu tenho as minhas próprias limitações. Eu preciso, assim, que minhas ideias estejam bem organizadas, assimiladas. Por isso, primeiro eu estudo bastante, eu reflito, eu procuro entender de forma, assim, bem consistente sobre o assunto. E só depois, quando, assim, eu consigo explicar para mim mesmo, né, e que eu vejo que tudo está bem claro, né, é que eu me sinto mais confortável para compartilhar algum assunto. A questão é o seguinte, né, a gente frisou, né, sobre o preferencial aqui de fluxo da água, né. Então a gente exemplificou da seguinte forma: a gente tendo dois solos, né, um arenoso, o outro argiloso, cada um com sua umidade inicial, né? Por exemplo, aqui esse solo arenoso, ele tem uma umidade inicial aqui de 0,13 ou 13,8% de umidade. Aqui o solo argiloso, ele tem 22,2% de umidade, ou 0,222 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Aqui está errado aqui, né? Centímetros cúbicos por metro cúbico. É um erro de digitação, mas enfim. É o seguinte, tendo esses dois solos, cada um com a sua tensão inicial, o seu potencial hídrico inicial, né? No caso do solo arenoso, ele tem um maior potencial, ou seja, ele é um solo menos negativo. O solo argiloso, ele tem um menor potencial, ou seja, ele é mais negativo. Então a tensão de água do solo aqui é muito maior em relação ao arenoso. A pergunta é o seguinte: nessas condições, tendo em vista que o solo argiloso, ele tem mais água, ele está mais úmido em relação ao solo arenoso, para onde a água vai? Estando esses dois solos unidos, colados um no outro, encostados no outro, para onde a água vai? Parece um pouco contra-intuitivo, né? Dizer que a água vai sair do solo mais seco para um solo mais úmido, não é? É meio estranho. Mas o que governa o fluxo da água é o potencial hídrico, né? Não a umidade. Então a gente vai mostrar isso de forma numérica, de forma simulada aqui no software Hydros. Então a gente pegou aqui o solo arenoso, representado por essa cor amarela, e aqui o solo argiloso. Então se eu consigo ver aqui os parâmetros da curva de retenção do solo argiloso, que é esse daqui, θr e θs alfa, que a gente tem um θr aqui, ó, θs de 64, ou seja, o solo saturado ele tem 64% de umidade. E esse solo arenoso, quando ele está saturado, ele tem 24% de umidade. A gente consegue ver também aqui de forma a curva de retenção de água desses dois solos, ó, é só a gente vir aqui, o próprio software, quando você cadastra os parâmetros da curva, ele gera a curva de retenção ajustada ali por Wang-Nutt, né? Vou colocar de uma forma melhor aqui para visualizar. Aplicar, ok. Então essa curva azul é a curva de retenção de água do solo argiloso, e essa outra curva aqui, ó, é do solo arenoso. Então a gente consegue perceber aqui, ó, que o solo argiloso, né, isso é de praxe, né, ele tem a capacidade de armazenar muito mais água, né, do que o solo arenoso. Mas enfim, vamos partir para o que interessa. Vamos simular e demonstrar de forma prática, de forma numérica, que não é só teoria o que foi dito, né? Então aqui, reforçando, o solo arenoso tem uma umidade
de 13,8%, e o solo argiloso ele tem uma umidade de 21,6%. Então o solo argiloso ele está mais úmido, porém ele tem um potencial menor, ou seja, ele é mais negativo em relação ao solo arenoso, que ele tem um potencial menor, ou seja, ele tem a hora que eu confundo também. O solo argiloso ele está com 1.300 kPa, então ele tem um potencial menor, e o solo arenoso tem um potencial maior, ou seja, ele é menos negativo, tá? Aqui eu pus essa linha aqui em forma de gráfico para a gente visualizar a evolução. Deste lado aqui, ó, é o solo. Aqui representa a umidade inicial, tá? Do lado esquerdo aqui a gente tem a umidade inicial do solo arenoso. Aqui é uma zona de transição. Esse pico aqui é uma zona de transição. Essa zona aqui, os dois solos estão unidos, então tem essa zona de transição. E do lado de cá está representando a umidade inicial aqui do solo argiloso. Então quando eu der um play aqui, a gente vai ver a umidade, a água saindo do solo arenoso, que está mais seco, e indo para o solo argiloso, né? Por isso que parece um pouco contra-intuitivo, né? É meio assim, difícil de entender. Falar aqui tem menos água e está indo para onde tem mais água, estranho, né? Então vou dar um play, observe o gráfico, tá? Eu simulei 48 horas. Ó, a gente já começa a ver aqui a umidade saindo aqui, indo para o solo argiloso, ó. A gente vê a frente de umidade, o tempo vai passando até estabilizar aqui. Então, aqui está provando numericamente, que não é só teoria, é que nessa condição, realmente, quem governa é o potencial hídrico do solo. Então sempre a água vai sair, né, do ponto de maior tensão para o ponto de menor tensão, ou seja, mais negativo, né? A preferência de fluxo vai ser sempre do ponto de maior tensão para o de menor tensão. Tá certo? Então tá aqui, tá explicado, tá demonstrado por A mais B, do que não é só teoria, tá? Então, realmente quem governa o fluxo da água é o potencial matricial do solo, é a tensão de água do solo, né? A gente tá vendo aqui que a água saiu de um solo mais seco para um solo mais úmido. Porém, o solo mais úmido, que é um solo argiloso nesse caso, ele tem um menor potencial, então ele é mais negativo, né? Tá aí, isso que eu queria mostrar, confirmando o que a gente postou no grupo, né? E até o próximo.